É sabido que na maioria das igrejas em nossos dias, por causa de grandes mudanças na vida da cidade, em muitas igrejas só há culto pela manhã ou à noite. Nós continuamos com o privilégio da participação tanto de manhã quanto à noite. E devemos considerar ainda um grande privilégio porque podemos estudar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é fonte de sabedoria e orientação para nós. E o assunto que vou trazer hoje é um assunto que veio à minha mente e que pode ser considerado até a continuação do mês da família. Os irmãos sabem, é conhecimento de praticamente todos, que eu passei praticamente o mês de maio gozando férias, visitando queridos, inclusive bem longe daqui, e então eu não pude fazer como sempre faço, que é pregar em todos os domingos a respeito de assuntos para a família. Então há um sentido em que eu estou complementando este estudo. E agora, observando no início do culto, eu estava observando com muita atenção onde estão os jovens aqui, os que eu imagino ainda não comprometidos com esta questão de casamento, porque os amados têm estado no meu coração, não só os irmãos aqui, mas inclusive queridos familiares meus netos, que já estão neste caminho, pensando a respeito do assunto, e um deles, inclusive, tendo nos surpreendido com a apresentação de sua namorada, no sentido técnico e próprio desta palavra. Os irmãos sabem o que estou dizendo. São conselhos sábios, mas os casados não escapam também destes ensinos, porque o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, é pródigo em orientações. Mas quanta sabedoria tinha o apóstolo. Nós veremos que o apóstolo em momento algum pressiona o que são suas ideias. Inclusive ele diz claramente no texto que vou ler, que algumas coisas são diretamente do Senhor, outras, naturalmente orientado pelo Espírito Santo de Deus, são minhas opiniões e, portanto, os meus ensinos. E é bom que de saída nós saibamos a diferença entre mandamento do Senhor e orientação humana, mesmo quando vem de uma pessoa que respeitamos e que entendemos, falam e tem falado ou escrito com a orientação do Espírito Santo de Deus. Quanta sabedoria! Eu quero ler então para os irmãos um texto que talvez seja dos mais inusitados, sobre o qual nunca os irmãos ouviram palavra nenhuma. Quem sabe leram, porque há estudiosos, muitos estudiosos, graças a Deus, em nossa igreja. Mas eu quero ler a partir do verso 24, 1 Coríntios 7, a partir do verso 24, onde o apóstolo escreveu: irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Não por causa dos problemas atuais, penso que é melhor que o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto, e de agora em diante aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que possuem as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo,
em como agradar sua mulher, e está dividido. Quanto à mulher não casada, como a virgem, preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, e não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor, com isso não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração, que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade, e decidiu não se casar com a sua virgem, aqui é a noiva no sistema judaico vigente ali, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tenho o Espírito de Deus. Que texto, não é, irmãos? Não se sintam oprimidos pelo texto, porque o texto de fato não oprime ninguém, ele está falando a respeito do seu entendimento. Como eu já disse, há uma diferença entre mandamentos de Deus, estes devem ser estritamente seguidos, mas há orientações daqueles em quem confiamos. É interessante reconhecermos que em 1 Coríntios 7 nós temos a evidência de que os crentes ali em Corinto, que era uma cidade comprometida com o pecado e que influenciava terrivelmente a igreja em todo sentido. É sempre assim, nós não vivemos numa bolsa, porque somos crentes, e é assim desde aquele tempo. Havia dificuldades ali, e muitas dificuldades sobre a vida familiar. Imaginem o, entre aspas, transtorno na vida de mulheres que eram casadas e antes de conhecerem Jesus estavam aparentemente bem casadas, mas de fato aceitavam o chamado de Deus e novos propósitos e princípios para a sua vida, e havia tensões no relacionamento, grandes tensões. Estas tensões eram levadas, é interessante, por escrito para o apóstolo Paulo, né? Tanto é que no início do capítulo 7, a afirmação é: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom isto e aquilo, sobre a vida familiar. Às vezes nós, lamentavelmente, imaginamos assim, lá ninguém escrevia sim, meus irmãos, aqui está uma evidência histórica, né? Sim, escreveram a respeito deste assunto, e com certeza não apenas escreviam, porque o apóstolo Paulo estava à disposição daqueles que ele servia nas igrejas. Eu imagino como era a vida do apóstolo Paulo, a começar ali, na vida ali em Corinto. Tantas dificuldades, e as perguntas vinham e ele respondia audivelmente, na conversa, mas respondeu graças ao Senhor e para o nosso benefício, por escrito também. O entendimento do apóstolo Paulo é bem evidente nas Escrituras, que ele sabia, ele imaginava e ele tinha a convicção de que eram grandes os problemas daquele tempo. O verso 26 diz assim, né? As dificuldades, as tensões até por causa do evangelho na vida das famílias. Mas ele entendia também que o tempo era curto, verso 29 na parte A, o tempo é curto. O entendimento é que Jesus, e é o entendimento que precisamos ter, a volta de Jesus pode ser a qualquer momento, e ele, imbuído desta convicção, diz que não há tempo mais para muita coisa, então nós temos de estar interessados no que, eu posso afirmar assim, do que realmente interessa, o reino de Deus. Isto não quer dizer que ele não prezava o casamento, não é? Paulo prezava muito o casamento,
E não é porque ele era mestre em Israel, era um rabino também, não é? Nós sabemos que Rabino Ben Azai respondia a seguinte questão: por que casar? E a resposta do Rabino Ben Azai era: por amor à lei de Deus. Esta convicção do grande valor da vida familiar estava no apóstolo Paulo, e ele foi tocado pelo Espírito para nos escrever, como bem sabemos, e que texto precioso para a nossa vida familiar, o que nós encontramos em Efésios, no capítulo 5, a respeito de casamento. Ele apresenta casamento como aliança que deve ser indestrutível, no modelo da aliança de Jesus com a sua igreja. Jesus sacrificou-se pela igreja para purificá-la, para abençoá-la e para utilizá-la para a honra e glória do seu nome. Então, quando nós lemos o texto, pode ficar a impressão, e será uma impressão errônea, de que ele desvaloriza o casamento. Não, ele não desvaloriza o casamento. É só que ele sabe da verdade que a vida de casado é uma vida exigente. Isto foi, na leitura já dá para nós observarmos isto. Então ele deseja que todos os casados e os solteiros se dediquem mais e de maneira intensa ao plano de Deus para o resgate dos pecadores. O tempo é curto, é preciso fazer isto agora, para trabalhar para o Senhor agora, com todas as energias. Amados, o celibato sugerido e orientado pelo apóstolo Paulo é celibato voluntário, é conforme a decisão de cada um. Eu terminei a minha tarde hoje procurando a afirmação histórica a respeito de quando o celibato se tornou obrigatório na Igreja Cristã, na manifestação católica apostólica romana. Isto ocorreu no ano de 1079, como lamentável obra do Papa Gregório VII, e não tem fundamento bíblico algum. É só lembrar o texto sobre o qual também tratamos hoje de manhã, quando afirma que o bispo deve ser marido de uma só mulher, naturalmente, se casado, porque não há nenhuma dificuldade em bispos, em pastores serem solteiros, e logo mais eu direi em que circunstância. Neste texto que li para os irmãos, estou comentando e acho importantíssimo, como os irmãos devem entender também, as pessoas são livres para casar, mas quando casam, assumem as responsabilidades tão exigentes deste nível tão especial de relacionamento. Aliás, o relacionamento mais intenso que existe na vida humana é o relacionamento entre um homem e uma mulher no casamento. Amados, então a opinião do apóstolo Paulo e orientação tem a ver com as circunstâncias reais. Ele diz assim: eu recebi a misericórdia e a confiança do Senhor para dizer isso. Então ele demonstra assim que de fato ele sente ter autoridade, e tem autoridade. Ele quer que casados e solteiros não tenham distrações que tirem a mente e as ações do foco maior do cumprimento da vontade de Deus. Ele faz, como é constante nas Escrituras, em muitas de suas cartas, uma comparação entre coisas, ainda que importantes, do tempo e as coisas da eternidade. Este pensamento, a diferença entre as coisas deste tempo, as experiências, por mais importantes que sejam, do tempo e da eternidade, isto é algo muito especial para nós. Este entendimento, com certeza, nos orientará de maneira segura para aproveitarmos bem tudo aquilo que Deus aqui coloca à nossa disposição. Então, o apelo do apóstolo para nós hoje, como foi para os de Corinto, é assim:
Analise o seu estado civil e seus interesses, como casado ou como solteiro, à luz da eternidade e da vontade do Senhor. Voltemos, ele está respondendo à pergunta dos crentes. E os crentes ali, até com pessoas que participavam sim da igreja em Corinto, sofriam às vezes por causa de afirmações indevidas no ambiente da igreja a respeito de casamento, e a respeito de espiritualidade. Havia ali, é notório isto na leitura, é notório que ali havia as setas, aqueles que na igreja condenavam os prazeres normais da vida de casado, inclusive na relação íntima e formal do casamento. Ele dizia: os relacionamentos entre marido e mulher na sua intimidade, de fato, não são espirituais, são evidência de falta de espiritualidade. Nós podemos até dizer assim, mas que erro terrível. É interessante, aqueles de nós que temos nos ocupado de aconselhamento de famílias, sabemos que este tipo de filosofia de que é preciso vivermos ascetismo, isto existe até hoje. Eu tenho testemunhos de muitas pessoas ao longo da minha vida a respeito da incompreensão deles dos prazeres da vida. Sim, porque comentemos um pouco mais sobre os ascetas. Ascetas eram e são ainda religiosos que praticam e levam os outros a entender erroneamente que todo tipo de prazer precisa ser abandonado, porque não experimentar prazeres nos dá a condição de uma vida espiritual superior. Isto quer dizer, ele diz que os prazeres normais da vida, mesmo aqueles dentro do propósito claro de Deus, estão errados, prejudicam a vida. Eles afirmam, os ascetas afirmavam e ainda afirmam, perfeição espiritual é a total, o exagero é aqui, o total renúncia dos prazeres na vida, mesmo os determinados por Deus. Há até corinhos e cânticos do passado, cânticos tradicionais, que falam que os prazeres do mundo ficam para lá e nós ficamos para cá. Não é verdade, amados, né? Como Deus é bom, há tantos prazeres especiais, né? Recentemente eu tive o prazer da visita, da contemplação, a visita aos meus parentes queridos, que eu não via há bom tempo. Recentemente eu tive algumas experiências com minha esposa maravilhosas a respeito da contemplação da natureza, boa alimentação, maravilhas. Eu não vou tecer comentários porque alguns ainda não jantaram, não é, irmãos? Quantos prazeres, há prazeres genuínos e Deus nos abençoa assim, Ele nos fez capazes destas preciosíssimas experiências. Mas os ascetas lá em Corinto, ao longo da vida cristã, continuam sim, perturbando. Vamos aos conselhos do apóstolo Paulo. Solteiro, se você quer permanecer solteiro, não há nenhum problema nisso, mas seja um solteiro disciplinado e digno, e há padrão específico e direto na palavra de Deus a respeito de como viver solteiro. Casado, permaneça, e não é só por causa da sua decisão, é por causa da orientação de Deus e a assunção já ocorrida da sua aliança. Casamento é aliança, e aliança indestrutível. Jesus disse assim: o homem não é só não deve, não pode separar. Lembra aquele texto de que é só com a morte que há a quebra do relacionamento? É sobre isto, e é um assunto pouco citado, sem dúvida alguma, porque confronta a vida humana nestes dias, na destruição da vida
familiar. Repito, há uma mudança, há uma diferença entre mandamento de Deus e conselho humano. Você identificar na sua vida e para a sua orientação sobre este aspecto, casar ou não casar. É interessante sabermos se é conselho ou se é orientação do Senhor. Em última análise, Deus coloca, por meio deste conselho do apóstolo Paulo, a decisão em cada um de nós. Paulo jamais pretendeu decidir por outros uma matéria tão pessoal, mas ele insiste, é preciso haver convicção a respeito deste assunto. E não é pecado não aceitarmos o conselho de alguém que nos aconselha, se nós entendermos que o conselho não cabe para nós. Se errarmos na nossa decisão, sofreremos. Se acertarmos na nossa decisão após aquele conselho recebido, seremos prudentes, seremos muito abençoados. É bom lembrarmos que Paulo, toda a sua vida, foi solteiro. E que privilégios o apóstolo Paulo teve, né? Hoje de manhã eu comentei, logo no início da mensagem, sobre o perfil de pastores, não é? Que ele nunca serviu uma igreja muito mais do que 3 anos, ele não parava, ele era um dínamo, e como foi usado por Deus. Poderia o apóstolo Paulo ter feito tudo o que fez se tivesse compromisso do casamento? Eu vou responder assim: dificilmente, porque quando lemos Atos, especialmente os capítulos 18 a 20, nós vemos que o desafio da vida dele era constante. Amados, a ênfase do apóstolo Paulo nas suas orientações para casados e solteiros que quem sabe permanecem assim, decidem permanecer assim, é que tenhamos muita atenção à missão principal de Deus na vida de cada um de nós. Há muitas coisas que poderia dizer, mas é tão fácil com a minha idade nos excedermos nos comentários. E eu pretendo que os irmãos voltem no próximo domingo para ouvir mais da palavra de Deus. Eu quero então falar a respeito de vantagens daqueles que são solteiros. Primeira coisa que quero citar é flexibilidade de suas ações, facilidade de adaptação nas crises da sociedade, do país. Pensem na Ucrânia, pensem em Israel, pensem na Rússia, pensem nestes ambientes conflagrados. É mais fácil ser solteiro ou casado nestas circunstâncias. O solteiro exige menos para manter-se do que é exigido para manter uma família. Eu recordo agora que um irmão que estava casado e que teve a notícia de que ele teria um filho, entrou em crise total e me procurou para conselho. E eu pude, com a experiência pessoal que tenho, Alice e eu temos 3 filhos, de dizer para ele que Deus cuida de nós quando temos adicionadas responsabilidades com a chegada de um filho. A preocupação daquele irmão jovem, casado, que teve aquela maravilhosa notícia, mas preocupante também, de que teria um filho e teria de mantê-lo, ajudá-lo desde o início da sua vida, e isto já até aconteceu, e Deus abençoou, amados. E este amado a quem me refiro teve não apenas um, mas teve 3, e Deus tem cuidado de todos eles, porque Deus cumpre suas promessas. Uma outra coisa que é vantagem dos solteiros é que tem a condição de dedicação à obra do reino sem impedimentos e maiores distrações. Pode estar no plano de Deus, sendo sempre grato pelo privilégio deste serviço. É privilégio de solteiros
descobrir que Cristo satisfaz e supre as necessidades daquele que é solteiro. Na solidão, pois Deus está sempre conosco. Ele pode então, neste entendimento e com esta experiência, se entregar completamente até ao serviço de Cristo. Paulo foi assim capacitado e, como solteiro, transformou, usado por Deus, o seu mundo, pregando, escrevendo e vivendo o Evangelho. Quantos privilégios para solteiros dedicados. Já no apagar das luzes da minha meditação sobre este assunto, eu encontrei um testemunho muito interessante de um missionário queniano, solteiro. E o pregador que mostrou esta ilustração disse que conheceu este missionário lá no Quênia, chamado Vicente, que estava absolutamente convencido de que o celibato era um prêmio de Deus para a sua vida. Ele era, como já disse, da Uganda e participou de estudos teológicos com o autor destas palavras. Este Vicente escreveu um documento que ele intitulou O Estado de Solteiro. E são alguns dos seus pensamentos os seguintes: como solteiro, eu tenho mais tempo para dedicar-me ao trabalho de Deus e potencialmente menos dificuldade com distrações e cuidados da vida temporal. Eu estou livre para assumir riscos que um pai talvez não possa assumir por causa do amor que tem, a responsabilidade que tem com a sua família. Por exemplo, viajando para lugares difíceis e até violentos, sem ter de ter tantas ansiedades por causa dos riscos sendo assumidos. Eu tenho a liberdade de andar de lugar para lugar com menos bagagem. Esta liberdade tem me dado momentos que eu não troco por qualquer coisa deste lado da eternidade. Aliás, eu recentemente vi algumas famílias viajando. Quanta bagagem necessária. Mas quem não tem mais filhos pequenos não tem isso, né? E solteiros, muito menos. É só um pacotezinho nas costas e o solteiro pode correr o mundo e no mundo fazer a vontade do Senhor. Aliás, toda vez que estou viajando, não há como, eu me lembro do diácono Vanias Mendonça, porque o diácono Vanias Mendonça comentou comigo há muitos anos atrás uma verdade. Ele disse assim: pastor, vale a pena viajar, que prazer maravilhoso, mas nós temos de aproveitar e viajar enquanto podemos. É porque eu vejo pessoas completamente incapacitadas por causa da idade e a dificuldade física de moverem-se, andando por aí, com certeza com alegria, mas com muito esforço, por que não dizer até sofrimento, não é? Os solteiros têm facilidades muito grandes. Mas ele ainda escreveu: eu posso me adaptar a situações perigosas, como viver entre tribos primitivas, inclusive em áreas de guerrilha, e onde há muita doença e fome. O estado de solteiro também permite que, na maior parte do tempo, eu possa ter grandes prazeres nas coisas difíceis que têm a ver com o meu ministério. Ele está até repetindo isso. Eu não fico preocupado onde é que eu vou dormir, qualquer lugar serve. Deus é soberano sobre todos nós que vivemos assim, aplicamos a nossa vida para o seu serviço.
Muitos solteiros ilustres são conhecidos pelo bem que fizeram. Um destes foi C.S. Lewis. Mas é interessante nós notarmos o seguinte, é que viver solteiro por decisão ou por circunstância, por certas vezes são circunstâncias, exige dom de Deus. E estar casado exige também dom de Deus. Vale a pena ler o texto, porque alguns não têm conhecimento dele. Eu gostaria, isto mostra bem que Paulo é solteiro, né? Foi solteiro. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e um de outro. O dom para ser solteiro ou solteira e o dom para ser casado, sentido genérico, casado ou casada. Não há como dizer que um destes estados é melhor do que o outro. É também importante nós sabermos que muitas vezes o celibato é uma experiência temporária. Deus é o Deus das surpresas. Conheci várias missionárias que entendiam que o celibato era até o final da vida, e não foi. Deus mandou alguém, e foi mandado por Deus mesmo, pessoa digna, e eles se encontraram e entenderam que era tempo de passar sem ofensa, a solteirice, era tempo de casar. No caso de C.S. Lewis, aos 60 anos ele casou. Eu não vou brincar com coisa séria, mas eu quero dizer para os irmãos que têm certa idade que não casaram, que pode chegar o tempo do seu casamento. E você que é responsável por saber se é seu dom daí para frente. E se for, glória a Deus. Deus será glorificado nesta maravilhosa experiência. Frequentemente o serviço, não é sempre, frequentemente o serviço dos solteiros é mais intenso do que o serviço dos casados. Mas não há superioridade moral ou espiritual em um caso, em ser solteiro ou ser casado. Não há competição. Muitos dos cristãos mais influentes no mundo cristão têm sido solteiros. Já pensamos sobre o apóstolo Paulo, o chamado Santo Agostinho. Todos nós somos santos, mas ele é chamado Santo Agostinho, era também. Alguns missionários europeus e norte-americanos, eu posso listar Robert McCheyne, Florence Nightingale, famosíssima no mundo todo, os cristãos todos sabem dos seus feitos. A missionária batista Lottie Moon, a inspiradora de missões estrangeiras nos Estados Unidos da América do Norte, solteira. O teólogo John Stott, e o supremo exemplo de solteiro abençoador, quem foi? Quem é? Jesus. Conclusão: os solteiros, eu quero singularizar isto, são muitos no nosso país. Cerca de 43% no ano de 2024. 81 milhões. Sim, são muitos. E aqueles que são de Jesus neste meio têm o elevadíssimo privilégio de também cumprir a vontade de Deus na sua condição, que pode mudar se assim decidirem, porque a decisão é pessoal. Paulo orienta então assim neste capítulo sobre a vida de casados e solteiros. Diferente dos ascetas que perturbavam a vida da igreja, que condenavam práticas normais de relacionamento e prazer na vida, o apóstolo Paulo aconselhava os solteiros e os casados a permanecerem no cumprimento da vontade de Deus para a sua vida, cada um quanto à sua vida.
Este assunto, conforme apresentado, demonstra claramente que o crente em Jesus Cristo tem a liberdade para viver a sua experiência pessoal, sem ter de atender pequenas regras rígidas estabelecidas por outras pessoas que pretendem dominar e assim destroem o seu semelhante. As escolhas pessoais de cada um de nós não apenas podem, mas devem ser sempre tomadas com elevada responsabilidade, pois reconhecemos, sim, que as nossas decisões, todas elas, têm consequências para a nossa vida e, no caso de nós crentes, tem consequências para o progresso do reino de Deus. Louvado seja o Senhor por orientações desta magnitude. Que nos coloquemos todos nas mãos de Deus para o cumprimento da sua vontade. Amém. Amém.